Por aqui é o Noah da equipe SEDAX, chegando com mais uma dica. Essa vai ser um pouco mais extensa porque vamos tratar das diferenças entre o erro de tipo e o erro de proibição. Preste bem atenção porque esse tema é muito delicado e cheio de detalhes. Vamos começar. Enquanto o erro de tipo é examinado no fato típico, mais precisamente relacionado aos elementos do dolo e da culpa, o erro de proibição é verificado na culpabilidade, relativamente à potencial consciência da ilicitude. Quanto aos elementos sobre os quais recai o erro de tipo se classifica em erro de tipo essencial e acidental. O erro de tipo essencial é o que recai sobre os elementos estruturais do tipo penal, enquanto o erro de tipo acidental é o que recai sobre circunstâncias secundárias ou acessórias do crime, como a pessoa, o objeto, o nexo causal, a execução e o resultado. No erro de tipo essencial, as consequências penais são as seguintes. Se o erro for considerado invencível ou inevitável, ou seja, aquele em que o agente nas circunstâncias em que se achava não tinha como evitar ou ainda o que qualquer pessoa cometeria se estivesse nas mesmas condições, ocorre a exclusão do dolo e da culpa e por isso o agente não é responsabilizado. Agora, se o erro for considerado vencível ou evitável, que é aquele que o sujeito não teria cometido se tivesse agido com mais cautela, ocorre a exclusão somente do dolo, subsistindo responsabilização pela culpa, se houver previsão de crime culposo para o fato. Convém lembrar ainda que o erro de tipo essencial pode ser classificado em incriminador e permissivo. O erro de tipo incriminador é subdividido doutrinariamente em erro de tipo incriminador proibitivo e erro de tipo incriminador mandamental. O erro de tipo permissivo, por sua vez, configura-se no contexto das discriminantes putativas, quando o erro recai sobre os pressupostos fáticos de excludente de ilicitude, ou seja, quando o agente pratica a conduta supondo situação de fato que se realmente existisse tornaria a ação legítima. O exemplo mais comum é o da legítima defesa putativa, em que pensando que o outro sacará uma arma, o agente efetua um disparo fatal, descobrindo posteriormente que, na verdade, o sujeito estava com um telefone celular na mão. Muito bem. Até aqui recordamos do erro de tipo essencial. Agora vamos tratar do erro de tipo acidental. Cuidado para não confundir. O erro de tipo acidental é aquele que recai sobre circunstâncias secundárias, acidentais, acessórias do crime, não havendo ausência de dolo. Diversas são as modalidades de erro de tipo acidental, podendo recair sobre a pessoa, sobre o objeto, sobre a execução, sobre o resultado e sobre o nexo causal. Nesse caso, você precisa lembrar que no erro de tipo acidental o agente nunca será eximido da responsabilidade penal. Estabelecidos os fundamentos do erro de tipo, agora vamos recordar rapidamente do erro de proibição. O erro de proibição pode ser classificado como erro de proibição direto e erro de proibição indireto. Quanto às consequências penais, enquanto no erro de proibição inevitável o agente é isento de pena, no evitável somente a diminuição da pena. Tome muito cuidado para não confundir com as consequências do erro de tipo. Recorde que se o erro de tipo for considerado inevitável, haverá exclusão do dolo e da culpa, e se for considerado evitável, o agente poderá ser responsabilizado por culpa se houver previsão de modalidade culposa. Sempre que estiver em dúvida, abra o Código Penal e encontre o erro de tipo no artigo 20 e o erro de proibição no artigo 21. Continuando. O erro de proibição direto é o que recai diretamente sobre o conteúdo proibitivo ou mandamental da norma penal. Existem algumas espécies de erro de proibição direto, como o erro de mandamento, o erro de eficácia, o erro de vigência, o erro de subsunção e o erro de punibilidade. Já o erro de proibição indireto é o que recai indiretamente sobre o conteúdo proibitivo da norma penal porque, neste caso, o erro do agente diz respeito à existência ou os limites de uma excludente de ilicitude. Ocorre, portanto, nas chamadas discriminantes putativas por erro de proibição. Da mesma forma, enquanto no erro de proibição inevitável o agente é isento de pena, no evitável somente a diminuição da pena. O exemplo mais comum relacionado à existência de uma excludente de ilicitude é o do agente que desliga as máquinas que mantém viva uma pessoa acreditando que a eutanásia configura excludente de ilicitude. E o exemplo mais comum relacionado aos limites ou alcance de uma excludente de ilicitude é o do agente que mata alguém dentro de sua casa pelo simples fato de entender que estando dentro de casa é autorizado a matar. Essa foi a nossa dica longa das diferenças de erro de tipo e erro de proibição. Como foram muitos detalhes, talvez você precise ouvir mais uma vez, porque esse tema é muito complexo e de grande incidência nas provas. Não esqueça que você só dominará o assunto utilizando o mecanismo da repetição. Vou ficando por aqui, desejando excelentes estudos para você e que você nunca esqueça que não está sozinho, estamos juntos nisso até a sua aprovação no cargo pretendido. Grande abraço da equipe SEDAX e até a próxima!